Você já teve um projeto funcionando perfeitamente, fez uma alteração e quebrou tudo? Ou então criou uma pasta chamada Projeto Final 2, Projeto Final Agora Vai? Se sim, você provavelmente já teve um problema que o Git resolve. E hoje eu vou ensinar você a usar o Git do zero usando Ubuntu e o terminal. Antes da gente sair digitando comandos, vamos entender primeiro por que o Git ele existe. Imagine que você está desenvolvendo um projeto e hoje ele funciona e amanhã você decide adicionar uma funcionalidade nova nele. Com essa nova funcionalidade, você acaba quebrando outras coisas ali dentro do projeto. Sem o Git, você dependeria da memória ou de backups manuais da versão anterior para conseguir tentar retornar a ela, ou às vezes retornar a ela e tentar adicionar de novo. Mas com o Git você consegue voltar para versões anteriores quando quiser e qualquer versão. Pense nele como um sistema de salvar o progresso do seu projeto. Mas vamos parar de enrolação e vamos realmente ao que interessa. Então, para baixar o Git aqui no Ubuntu, nós vamos acessar o terminal. E dentro do terminal, primeiro de tudo, nós vamos atualizar os repositórios do Ubuntu. Com os repositórios atualizados, agora a gente pode dar sudo apt install git. E aqui no Linux ele é bem mais fácil, apertar Enter, ele é bem mais fácil do que no Windows. É simplesmente você dar sudo apt install git e ele já vai instalar direto dos repositórios do Ubuntu. No Windows você provavelmente teria que baixar pelo seu browser, o que também não é muito difícil, mas eu acredito que pelo Ubuntu aqui seja mais simples por você simplesmente digitar uma linha de código e ele instalar. Então, se você usa o Windows, é só você pesquisar Git no seu browser e entrar no site oficial lá do Git e baixar, que eu vou estar deixando aqui na descrição também. E agora, para a gente confirmar que o Git realmente foi instalado, nós vamos digitar git --version e ver se ele vai retornar uma versão. E retornou aqui a versão 2.53.0, confirmando que o Git está instalado. E agora nós vamos configurar o Git para poder utilizar ele. Então, git config --global user.name, e aqui você vai colocar o seu nome, no caso eu vou colocar Henrique. Então aqui você está configurando um nome para o seu, digamos, usuário do Git. No caso aqui, eu configurei como Henrique, colocar o nome sempre entre aspas duplas e dar Enter, e não vai retornar nada. E git config --global user.email, e aí, entre aspas duplas, vocês colocam seu e-mail aí, ó, teste@teste.com. Estou inventando aqui. E pronto, aqui você já fez uma configuração básica do Git. Se a gente der git config --list, ele vai mostrar todas essas configurações aqui, ó. Nosso nome que está registrado e o nosso e-mail que está registrado. E aí a gente consegue ver se tudo foi configurado corretamente. Eu vou dar um clear aqui e eu vou mostrar agora como que o Git funcionaria na prática. Então, eu vou dar um ls para a gente ver em qual pasta que a gente está. A gente está na pasta Home. Eu vou entrar aqui na pasta de documentos. E vou criar uma pasta aqui chamada de meu projeto. Vou entrar nela. E agora, dentro dela, a gente pode dar o git init. O que significa isso? Agora, o Git vai estar monitorando essa pasta chamada meu projeto e a gente vai estar podendo versionar ela. Que significa que a gente pode criar, por exemplo, um arquivo que eu vou chamar de olá.txt. Estou dentro dele. Vou colocar aqui olá mundo, que é o nosso arquivo. Dá Ctrl O e Ctrl X, pronto, está salvo. Se eu der um cat olá mundo aqui, ele vai mostrar o texto, olá mundo, ok. E agora, se a gente der um git status, ele vai mostrar pra gente
que esse arquivo aqui, ele não está sendo rastreado, ou seja, ele não foi adicionado ao nosso Git. Ele mostra que o estado atual do projeto, no caso aqui ele não está mostrando nada, porque a gente não fez nada ainda, mas ele percebeu que a gente criou um arquivo novo e que a gente ainda não salvou nele. Mas ele, nesse caso aqui, ele apenas detectou a alteração. E aí, para a gente poder adicionar no Git, a gente vai dar um git add olá.txt, ou a gente poderia dar git add ponto, que a gente estaria adicionando todos os arquivos que estão dentro dessa pasta. No caso aqui eu quero adicionar só esse. E agora, se a gente der o git status, ele vai falar, ó, agora já foi adicionado, certo? Olha lá, new file, adicionado. Mas a gente não commitou ele assim, nesse caso. O que seria o commit? Git commit -m e a mensagem que eu colocar é de olá.txt, que adicionei esse arquivo. Mas o que seria isso? E esse é o momento que a gente realmente salvou a nossa primeira versão. É como se fosse uma fotografia ali que a gente está tirando do projeto. Então, sempre que você atingir um ponto importante ali, você terminou uma funcionalidade nova, testou ela, deu tudo certo, você dá um git commit, ou terminou ali uma entidade, um projeto em Java, ou algo nesse sentido. Sempre que você atingir um determinado ponto e está funcionando, você faz um commit. Então, nesse caso aqui, se eu der um git status, igual a gente deu, ele vai falar, ó, nada para commitar, tudo aqui que a gente tem dentro dessa pasta foi commitado, mas o seguinte, eu vou abrir esse arquivo. Vamos supor que eu quero fazer uma alteração nele aqui. Eu vou colocar aqui uma linha abaixo, estou aprendendo o Git. Vou salvar. Vou sair. Se eu der git status agora, ele vai mostrar, ó, o arquivo lá.txt foi modificado. Então, ele detectou uma modificação. E para a gente adicionar de novo, eu vou dar git add olá.txt e vou dar um git commit -m add estou aprendendo Git. Pronto. Commitado. Agora a gente tem duas versões diferentes. Nesse caso, para a gente ver as versões, a gente pode dar git log --online. Log --online. Então aqui ele mostra, ó, o histórico. Então cada linha aqui representa o commit. Então esse commit aqui foi o último que a gente deu e esse aqui foi o primeiro que a gente deu, certo? Ele está mostrando aqui pra gente as duas versões que a gente tem, como se fosse, igual eu disse, um histórico. Agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona caso eu queira retornar uma versão anterior. Então vamos lá. No arquivo lá.txt, eu vou colocar uma linha aqui chamada quebrei. Vou salvar ela e vou dar Ctrl X. Se eu der o git status, ele vai perceber a alteração, certo? Foi modificado. E nesse caso, eu quero voltar para a versão que eu estava, a versão original, sem essa modificação, porque essa modificação acabou que deu um problema lá no meu sistema que eu estava montando. Nesse caso, git restore olá.txt e pronto. Se a gente der um cat aqui olá.txt, ele vai retornar a versão normal, certo? Se der um git status, inclusive, ele vai mostrar lá que não tem mais alteração. E é basicamente isso. Então, com esses 5 comandos, git status, git add, git commit, git log e git restore, você consegue usar basicamente Git em qualquer projeto. Você consegue acompanhar as mudanças, salvar as versões, ver o histórico e desfazer a maioria dos erros simples. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo conectando o Git ao GitHub e como enviar esses projetos para o GitHub e acompanhar esses projetos, inclusive, por terminal. E é isso. Se você está aprendendo Linux e programação, se inscreve por aqui, porque é exatamente esse o foco do canal. É isso. Obrigado por assistir e até a próxima.